Então, para a atividade 2 agora, a gente tem disponível aqui a folha de resposta e o link de envio da atividade. Mas antes da gente sair preenchendo, a gente tem que ver qual é o contexto, né, para essa atividade. A folha de resposta nada mais é do que um diagrama, né, conhecido como diagrama de Ishikawa, onde você vai relacionar aqui as possíveis causas do problema, o que levou ao problema, e essas causas aqui combinadas, separadas por cada item aqui, ela vai culminar aqui no problema final, né, que foi o problema do sistema de proteção da máquina, né, que ocasionou o acidente ali proposto. Então, é assim que a gente vai analisar, a gente vai descrever em cada tópico aqui o que seriam os problemas que foram encontrados. Então vamos lá, antes de mais nada tem que vir aqui no material para poder entender o que está acontecendo. Então a gente já viu que ele detectou que tinha um problema na máquina, fez o checklist e agora na atividade 2, vamos dizer aqui no contexto, ó, depois de fazer a lista de verificação, ele sinalizou um desvio quanto à falha elétrica na proteção da máquina. Ele abriu uma ordem de manutenção e solicitou a paralisação das atividades. Então foi solicitado que parasse tudo. Isso ele fez com base no conhecimento recebido no treinamento, né, da CIPA, pois ele percebeu que havia uma condição de risco grave imediata à vida do operador João. Aí, quando ele informou para o engenheiro Andrade, que é o responsável pela unidade, sobre o desvio quanto à falha elétrica na proteção da máquina, Andrade reagiu de forma espantosa ao afirmar que não havia risco algum, ou seja, foi negligente e que não poderia parar a produção para realizar a manutenção, né? Sobrecarga de trabalho, não queria parar a máquina, pois ele tinha que despachar o estoque a uma grande cliente multinacional da região e assim que o fornecimento de energia fosse restabelecido. Energia voltando, tem que continuar a operação. No dia seguinte, Caio alertou então a João, que é o operador, sobre o risco de sua atividade. João, que não é habilitado, então o funcionário não era habilitado para realizar a manutenção, mas que já conhecia o equipamento há muito tempo e precisava terminar rapidamente seu trabalho, então estava sobrecarregado, então o tempo já estava se esgotando para apresentar a sua produção ao engenheiro Andrade, tentou fazer alguns ajustes por conta própria, utilizando seus EPIs e ferramentas improvisados com equipamento em movimento. Então a gente está vendo um monte de negligência aqui por parte do funcionário também. Infelizmente, ocorre novamente uma falha de energia e João, sem enxergar no ambiente mal iluminado, deixou cair uma de suas ferramentas e, na tentativa de recuperá-la, não percebeu que a esteira ainda estava em movimento e seu braço foi puxado para dentro da máquina, que não estava com o sistema de proteção vermelho funcionando. João sofreu um acidente com afastamento, na qual perdeu parte da falange e da mão direita. Então aconteceu o acidente, né? O funcionário teve a mão aqui puxada pelo equipamento. E agora? Aí no dia seguinte, após o ocorrido, o acidente de trabalho, com afastamento do colaborador, houve convocação de uma investigação na qual Caio participou com o representante da CIPA, como representante da CIPA, juntamente com a equipe interdisciplinar com o objetivo de descobrir a causa básica da ocorrência do acidente e propor uma solução para evitar reincidência de mesma natureza. E aí, a proposta da atividade 2, então, vamos aqui já no final, atividade 2, é, juntamente com os demais componentes da CIPA, ele deverá desvendar a causa do acidente. Então, para isso, eles vão utilizar o anexo diagrama de Ishikawa. De forma criativa, deverão demonstrar uma visão detalhada sobre o acidente, organizando e estruturando as ideias sobre as suas causas. O que é esse diagrama de Ishikawa? Se quiser entender mais sobre ele, se você vir aqui em conceitos essenciais, você vai ver que ele explica aqui, ó, na parte de qualidade, ele fala sobre diagrama de Ishikawa, detalha como é que é, o formato, os tópicos que tem que analisar, separando aqui os problemas por tópicos para você preencher. Então, foi fornecido para você o diagrama em branco. O que você tem que fazer é relacionar as causas que a gente leu lá, baseado no que a gente viu já de defeito no checklist. E o que o engenheiro fez, o que o funcionário fez, né, na sequência, quando foi avisado pelo Caio do problema, como é que ele procedeu. Então, você vai colocar as possíveis causas, o que levou ao acidente final aqui, o que refere a método, né, os métodos que ele deveria tomar não tomou, o que seriam essas causas que estavam relacionadas ao problema aqui,
do meio ambiente, o que foi as causas relacionadas à mão de obra, o que foi a matéria-prima, se você tiver alguma informação sobre matéria-prima, então é aqui. Lembrando que você não é obrigado a ter causas aqui relacionadas a cada item não. Se você não foi fornecido nada a respeito da medição, não tem nenhum dado de medição, não tem nada para você colocar aqui. Se não tem nenhum dado sobre a máquina, não tem nada para você colocar aqui. Não precisa inventar, é tudo baseado no que foi fornecido. Preencheu isso aqui, envie para correção.